Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês quais armas o brasileiro comum, aquele que é civil, que não é de nenhuma força, não é policial nem nada, pode ter em pleno 2025. Quais são os calibres permitidos, quais são os restritos e os proibidos. Essa terceira classificação eu nem vou citar aqui, até porque não dá para ter acesso. Mas sim, o civil pode ter acesso a permitidos e calibres restritos também. Infelizmente, nossa legislação ela é propositalmente complicada. Muita gente acha que é incompetência, mas não, pessoal, é má fé mesmo. Existe calibre, por exemplo, o .357 Magnum, que muita gente conhece aí. Ele pode ser restrito e permitido, dependendo do tipo de equipamento que você usa. Outro exemplo é o 9mm Luger, que é um calibre em armas curtas, por exemplo, pistolas e revólveres. É um calibre, e sim, existe revólver em 9mm Luger. É um calibre que nas curtas ele é restrito e nas longas de repetição ele é taxado como restrito. E nas longas semi-alto não existe classificação, mas provavelmente vão adotar ele como restrito. Ou seja, pessoal, é uma bagunça que não faz o menor sentido classificar por energia, mas vamos conhecer o que é permitido agora. Os calibres permitidos você pode ter para sua defesa pessoal, apostilando seu equipamento ali, sua arma, na Polícia Federal ou no Exército. Pode se tornar CAC, vai ter acesso aos permitidos. Você pode pegar para posse, para defender sua casa, para defender sua fazenda, seu trabalho. Quem que é o calibre permitido mais forte que a gente encontra hoje? É o .38 TPC, que é um calibre novo, inclusive, ele é de pistola, extremamente similar ao 9mm Luger, que é considerado como restrito. Qual que é o segundo calibre permitido mais forte que a gente tem disponível no Brasil hoje? É o .38 SPL, que aí já é um calibre voltado para revólver ou carabinas. E o terceiro calibre mais forte que a gente tem disponível hoje é o .380 ACP. Então esses três calibres que eu citei para vocês são os de arma curta que a gente consegue encontrar de uso permitido e pode ter acesso sendo civil, seja para sua defesa pessoal, ou para iniciar um esporte, ou para fazer manejo, ou mesmo para coleção. Beleza, mas e de longas permitidas? Começando aqui pelas armas de alma lisa, ou seja, as armas que não tem raiamento aqui no cano, você pode ter todos os calibres cartucheiros ali do 12 gauge e mais fracos do que ele, por exemplo, 20 gauge, 28 gauge, 36 gauge, entre outros calibres mais fracos que o 12 gauge. Todos eles são permitidos desde que essa sua espingarda ela seja de repetição, ou seja, a apuração de pump, ou aquelas que você abre, tem dois canos ou um cano, monotiro, elas são armas de repetição, então o calibre 12 gauge ele é permitido nesse tipo de arma. E as espingardas semi-alto? Por incrível que pareça, colocaram elas como restritas. Você pode ter restritas sendo caçador, sendo atirador esportivo nível 3. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje, para sua defesa pessoal, você não pode ter uma semi-alta no calibre 12 ou inferiores, está como restrito. Existe uma certa aberração na legislação também em relação às permitidas, que é o calibre 357 Magnum. O .4440 Winchester também é um calibre permitido, não confundam o .4440 com o .44 Remington Magnum. O 44 Magnum ele é um calibre restrito, sempre foi um restrito, mas o .4440 ele tem uma energia inferior ao 357 Magnum e superior ao .38 SPL. Só são permitidos esses calibres em carabinas de repetição. Carabina, pessoal, é porque o cano é raiado, diferente da 12, que é uma lisa, não tem raiamento no cano. Essas aqui tem raiamento e pode chegar até 1620 joules de energia, sendo considerado como permitido. Ou seja, uma carabina Puma em .357 Magnum é de uso permitido. Você pode ter para defender sua fazenda, sua casa, ou iniciar no esporte, para fazer manejo também. Mas no revólver .357 Magnum é restrito. Você pode ter armas restritas se for CAC, mas não pode apostilar uma dessa na PF para se defender. É ridículo, né, pessoal? É muito ridículo, mas infelizmente é o que está na lei. E quando se fala das carabinas 22, aquelas carabinas .22 Magnum, .17 HMR, existe um buraco na legislação que vai ser suprido daqui a alguns meses, né? Provavelmente até março, virá uma portaria do Exército classificando quais carabinas semi-alto, aquelas que você só vai puxando o dedo uma por vez, serão permitidas. O que está hoje no decreto é que as carabinas .22 LR e inferiores, elas são consideradas como permitidas na classificação de semi-alto. Tá, mas e as carabinas mais fortes que .22 LR até 1620 joules? Ou seja, abaixo do 556.
não existe uma classificação para elas em decreto. Existe uma portaria do Exército que está em vigor que as torna como restritas. Praticamente liberou as .22 LR semi-alto. Mas e quando é de repetição, seja por alavanca, até pump igual as 12, elas são permitidas também. Se o 357 Magnum é permitida, as .22 LR, .22 Magnum, .17 HMR de repetição são todas permitidas. A novidade é que as .22 LR, especificamente esse calibre e inferiores, que a gente ainda não sabe o que são esses inferiores, elas estarão também permitidas sendo semi-alto. É confuso, né? Mas isso aí é de propósito. Tá, mas e as restritas? Posso ter? Sim. Tem 3 formas de você ser civil e ter acesso a restritas. A primeira delas como colecionador, que hoje está um pouquinho travado porque falta legislação, falta uma portaria do Exército destravar ela. Então em breve eu volto aqui para atualizar vocês. CAC, né, que é caçador, atirador, colecionador, chegando ali na letra A, atirador esportivo, você só pode ter acesso a restritos quando chega no nível 3. Então, quando você se torna CAC pela primeira vez, você chega no nível 1, depois você faz a progressão de acordo com suas habitualidades, com seus treinos, você vai para o nível 2, depois você chega ali no nível 3. E aí sim você pode ter acesso a até 4 restritas. Elas iniciam ali dos 9mm Luger até o .50 BMG. Então sim, o .50 BMG é calibre restrito. Então é tranquilo ter um .50 BMG? Você não vai achar no Brasil, e se você tentar importar uma, vai sair uns 300 pila, viu? Isso se sair, ainda tem esse porém. Mas um 338 Lapua Magnum, um .300 Winchester Magnum, um 762 por 51mm ou um 308 Winchester, todos esses são calibres restritos que o atirador esportivo pode ter quando chega no nível 3, ou o colecionador pode ter para deixar guardado. E tem a terceira modalidade, né, que o civil tem acesso, que é a caça, ou seja, o caçador ele tem acesso a até 6 armas. Dessas 6 armas ele pode ter até 2 restritas, então não tem nível, virou caçador, pode ter acesso a até 2 restritas, que pode ser, por exemplo, pistola 9mm, pistola .40 Smith Wesson, pistola .45 ACP, revólver em 357 Magnum, revólver em .44 Magnum, revólver em .454 Casull, .500, dá para se ter, o 556, por exemplo, tem um aqui atrás, você tem acesso mesmo sendo semi-alto. Então hoje sim, o civil ele pode ter acesso a restritos, uma quantidade extremamente reduzida, mas pelo menos existe essa possibilidade e vamos torcer por tempos melhores. Ah, e quando chega, por exemplo, uma longa de repetição de cano raiado e com mais de 1620 joules, por exemplo, uma carabina em .44 Magnum, ela é restrita. Se fosse semi-alto, com essa energia, por exemplo, um 556, um 762, também é restrito. E a carabina .22 Magnum, qual a classificação dela? Ficou meio no limbo, mas provavelmente será considerada como restrita. E todos os calibres superiores ao .22 Magnum, que forem em semi-alto, também serão como restrito, a não ser que seja de repetição igual essas que eu mostrei para vocês. Pessoal, é complicado, essa legislação nossa, ela não faz o menor sentido, apesar de tantos laudos técnicos e até mesmo o Exército reconhecendo que não se deveria mexer nos calibres como eram antes, por exemplo, quando o 9mm Luger era permitido, carabina em 9mm era permitido, não existe nada técnico que deva se restringir esse acesso aos cidadãos, mas infelizmente é o que está na lei hoje. E por que é importante você estar curtindo e compartilhando aí para os seus amigos? Infelizmente hoje tem muito agente aí da segurança pública, muito delegado inclusive, que não sabe o que é calibre restrito, o que é calibre permitido, de tão confuso que ficou essa legislação. Pensa, chegar lá um 357 Magnum para ele pode ser permitido e restrito. Então é muito importante que vocês, seus amigos aí que tenham interesse em armas, saibam o que é restrito e o que é permitido. E eu vou deixar para vocês o decreto que está legislando quanto a isso e a portaria do Exército também bem no comentário fixado. Enfim pessoal, muito obrigado por ter assistido, não se esqueça de curtir e se inscrever e até a próxima.